desse povo todo está errado em relação ao que eles estão vendo, é bem menor do que a chance deles estarem certos. A chance de tantas profecias como esta que eu mencionei serem coincidência é uma coisa muito absurda. Ela é tão forte, a parte profética da Bíblia, que muitos tentaram falar que era vaticínio ex eventum, não que aquilo foi escrito depois. E hoje tem comprovação que não. O livro de Daniel, a cópia que foi encontrada em Qumran lá, mostra que o livro de Daniel não pode ter sido feito na época dos gregos, como muitos colocaram. Estudos mais recentes mostram que o aramaico de Daniel e as palavras persas de Daniel são do 6º século a.C. e não do 2º século. E o curioso é que Daniel fala dos reinos que iam dominar a terra. Daniel fala até do surgimento da Europa. Fala que a Europa seria destruída no capítulo 2 de Daniel, seria construída, e ele fala que essa Europa haveria uniões de casamentos, mas que ela nunca mais se uniria. E você sabe que a Europa teve uma... Ou seja, eu ficaria mais umas 2 horas aqui dando evidências históricas, proféticas. Evidências históricas. Ainda que haja uma discussão ali, como eu falei, da datação de Jericó. Mas uma coisa é fato. Mesmo quem nega a Bíblia, mesmo quem coloca como Kathleen Kenyon, que Jericó não existiu no período bíblico, admite o que eu vou falar aqui. Então isso aqui não é a posição do Rodrigo, até do cara que discorda da Bíblia. O jeito que Jericó está destruída é exatamente como a Bíblia apresenta. E com uma coisa que, assim, que todo mundo sabe explicar. As muralhas de Jericó caíram de dentro para fora. Quem que ia empurrar as muralhas de dentro para fora? Não tem abalo sísmico, já descartaram essa hipótese. Não puxaram? Não, mas puxaram, quem vai puxar aqui até fora. Quem tá dentro não vai puxar para dentro a muralha. Eu tô atacando você tá dentro da cidade. Tá, não, mas cara, caíram de dentro para fora? Não, de fora para dentro. Não. Eu tô atacando. Eu sou o exército externo. Você tá dentro. Okay. Se eu tô te atacando, a muralha tem que cair para onde? Pra dentro. Ela caiu para cá. Então, e você não pode ter puxado a muralha? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso porque do jeito que ela... Primeiro que eles não haviam essa técnica na época de puxar. Isso aí nem na época... Só na época romana no final que vai ter. Não era a tática da época. Segundo, a parede, como ela caiu, você vê que ela dançou assim e caiu. Não foi um negócio que você puxou e ela caiu já empilhada. Entendi. Você tá entendendo? Não é abalo sísmico. E só de um lado da cidade. É muita coisa, Pirula, que vai tendo assim da arqueologia comprovando e tudo. Jesus, por exemplo, a existência histórica de Jesus, que hoje até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro desse tamanho falando que Jesus existiu, contrariando todos os acadêmicos, que o pessoal também detonou com ele por causa disso. Além de tudo isso, eu vou colocar mais um último ponto aqui para não ser muito prolixo. Quando eu falei da transformação que a Bíblia apresenta, você está entendendo? É uma transformação muito, muito forte. E talvez o maior argumento que eu posso dar é esse aqui, Pirula. É quando você vê. E, de novo, eu vou bancar o ateu. Eu fui nesse encontro agora lá com o Paulo Vieira. Você vê pessoas entregando a vida a Cristo. O cara largando as drogas assim imediatamente. Você vê a pessoa vencendo a depressão. Eu sou um caso vivo disso. Você está entendendo? Pessoas que tiveram uma coisa de Deus muito forte, vai lá e fala em meu nome, a pessoa fala, o outro está lá, e muita coincidência, tem muitas testemunhas, tem muitos depoimentos. E o plano da redenção é a coisa mais linda que tem. É porque quando o pessoal faz perguntas à Bíblia, e eu estou gostando do método que você colocou, eu posso discordar de você, mas... pegando aquele princípio da coerência com o método, eu posso te falar que se você fizesse uma tese e eu fosse o seu orientador, eu te daria 10. Pela coerência e a clareza. Você foi fiel à sua metodologia. Então permita-me usar a sua metodologia para defender o meu lado. Quando muita gente pega a Bíblia e fala, não, mas que bobagem. Porque assim, tem contradição na Bíblia. Deus fala que ele não pode matar, mas ele mandou matar e tudo mais, tal. Os que pegam essas coisas agem com o todo da Bíblia como aqueles que você diz que agem contra a evolução. Ele não conhece a Bíblia como um todo. Se Deus é amor, por que nasce criança com leucemia? Ele não conhece o plano da redenção como um todo. Por que Cristo veio morrer? Por que eu não posso abrir mão do relato do Gênesis? Faz um sentido ele ter vindo morrer em meu lugar e ser meu Salvador. Isso é tão real, tão tátil, que olha que interessante. Essa hipótese bíblica tão absurda, tão questionável, não consegue ser destruída.
por mais lógica que tenha a evolução, tudo mais, você mesmo admitiu que grande parte dos cientistas evolucionistas continuam acreditando em Deus. Muitos podem até negar o Gênesis, mas afirmam o nascimento virginal de Jesus. É uma coisa tão forte essa hipótese da redenção. Já que você falou da criação, a teoria, vou usar essa expressão. Você falou da teoria da evolução, a teoria, vou chamar isso desse jeito assim, a teoria da redenção. É um pressuposto tão forte que até hoje não conseguiram se livrar de Deus. Ele está aqui. E você vê que você é um cara inteligente, mas vocês ateus ainda são a minoria. E eu não falo isso aqui com nenhum desprezo, com um questionamento honesto. Por que os ateus não conseguem ser a maioria no mundo, sendo que eu tenho tantos argumentos fora do mundo bíblico para desmentir a Deus? Os 6 milhões de mortos judeus no Auschwitz, aquela criancinha que está morrendo agora, mas nem os piores sofrimentos fazem a gente desistir dele. E eu posso afirmar para você, olhando no seu olho aqui, você não está numa igreja, não estou no púlpito, mas falando por alguém que eu orei. Eu orei por você. Pirula, você pode não acreditar. Você pode, e eu respeitarei isso até a minha morte. Vou continuar sendo seu amigo, nós fizemos uma amizade aqui. De público, eu quero te pedir perdão também. Porque eu fiz uma coisa que... A minha parte bonita vai depois. Tá, mas deixa eu falar isso agora, o que eu senti. Uhum. Quando eu até falei lá no ar assim, não, fala com a minha vaquinha. Uhum. Foi engraçado. Foi. Mas não é o que o Cristo mandou eu fazer. Não é o que o Cristo mandou eu fazer. Ele mandou orar por você. Eu estava lá no Método CIS, do Paulo Vieira. Sim. E o Método CIS mexe muito com as emoções da gente. E teve uma hora lá que a gente tinha que escrever algumas coisas e tudo e tal. E falando de ancestrais e tudo, que a minha história é muito complicada, de pai e mãe. E me veio assim, ora pelo Pirura. Que legal. Eu orei por você. E a prova maior que eu posso mandar no seu WhatsApp depois. Eu ri por causa da improbabilidade de eu estar... Eu posso te mandar depois no seu WhatsApp, porque ele dá pra gente lá no Método CIS um caderno que você vai anotando todas as vivências ali. Eu anotei e mostrei pra minha esposa, Pirula. Que curioso. E risquei o seu nome assim, risquei não de riscar, risquei de sublinhar. Sim. E aí, por isso que eu não quis assistir seus vídeos, porque eu falei assim, pra que eu vou querer ganhar debate? Eu quero ganhar o seu coração. E eu posso falar pra você uma coisa. Isso aqui eu não preciso de método científico, nem de Stuart Mill, nem dos acadêmicos que eu li, nem da bibliografia. Esse foi o experimento evolutivo da minha vida. Ele existe. Ele ama você. E se você der apenas uma chance pra ele, Pirula, só uma chance, cara, ele pode te transformar num discípulo do amor dele para tirar um pouco desse fanatismo religioso aí de uma maneira maravilhosa. Só te peço uma coisa. Tem uma oração honesta que você pode fazer. Senhor, que tu existas. Amém. Porque se tudo que eu tô falando aqui for uma bobagem, nem eu nem você estamos perdendo nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se o que eu tô falando é uma certeza, cara, você tá perdendo muita coisa, porque a vida, Pirula, eu vou falar de vida. Você tá falando de biologia? Vou falar de vida. Nós não podemos ser apenas cadáver adiado que procria. Cadáver adiado que procria. Essa é boa. Essa é boa. Eu não posso ser só isso. Você é um cara muito... Você é a imagem do Criador, cara. É muito bonito a natureza que você está contemplando. Para amanhã você morrer. E acabou tudo. Eu sei que você pode falar, não quero te convencer que você vive bem com isso. Não. Mas é muito triste saber que é só isso. Por mais que você creia que é só isso, você tem sede para que não seja só isso. Por mais que você não creia, a vontade que o céu seja uma realidade existe num ateu que reflete consigo mesmo, porque ele não quer morrer. A menos que você esteja numa depressão muito profunda, queira dar fim de sua vida, numa situação normal, você pode orar assim: eu não creio em ti, mas se o Senhor existir seria tão bom. Só isso que eu falo, com muito carinho, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma retórica. E, Marcos, eu não sei se é a resposta que você esperava, eu não estou aqui para fazer toda uma apologética, mas eu estou para falar ao seu coração que você dê um espaço a Jesus. E repito, para finalizar, a mesma coisa que eu falei para o Sacani no Flow. O pedido que eu faço em público aqui é que o Rodrigo Silva não seja um argumento
para reforçar a sua descrença. Ah, tá. Bom, não, eu ia no falar, meu comportamento, na minha atitude. Não, eu ia falar entendeu? Só que o Vilela, que você tinha razão. Tinha falei? razão. Tá certo. Ele é do jeito que você falou que ele é mesmo. Tem falado coisa boa. Não, falei. Depois você mostra.